Meu irmão, minha irmã, amigos e amigas que estão aí chegando para o nosso programa Adoração em Casa, tempo de, no meio de tantas coisas que têm acontecido, tirarmos alguns minutos para louvarmos ao Senhor, para ouvirmos a palavra dEle, para sermos edificados pelo senhorio do nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, entregando a Ele o que nós vamos receber nesse momento. Deus bendito, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor nos dá o privilégio de cultuarmos ao Senhor, de celebrarmos ao Senhor, e nesse tempo em que nós estamos sujeitos a perder o nosso tempo com tantas coisas fúteis, nós Te louvamos porque o Senhor tem preservado a vida dos irmãos e o desejo deles em conhecerem mais acerca do Senhor. Nos guarde, nos sustente, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nessa semana eu quero analisar com os irmãos esse texto que nós temos lido com os jovens, a carta de Paulo aos Coríntios, e em especial a abertura da carta e o término da carta. Nós leremos hoje os versículos 1 a 9, que diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantas mensagens de WhatsApp você recebe por dia? Quantos e-mails você recebe por semana? A informação está até exagerada nos nossos dias. Recebemos notícias de todo lado. Algumas são falsas. Como temos fake news espalhadas nesses dias, e até CPI para investigar quantas delas são. Mas nós também recebemos mensagens relevantes. Quantas vezes sabemos de boas notícias ou até mesmo de notícias ruins instantaneamente pelas mensagens que nós recebemos nos nossos celulares, nos nossos smartphones, nos nossos computadores. Imagine os irmãos se a nossa comunicação ou se o recebimento dessas notícias fosse por carta. Confesso que não recebi tantas cartas assim, a ponto de saber a emoção, a espera de uma determinada resposta. Ou a angústia por mais notícias, porque parece que aquela carta não havia respondido tudo. A emoção de pegar uma carta e ver as letras trêmulas daquele que enviou a carta por tamanha emoção de estar escrevendo. Mas as cartas do Novo Testamento são a palavra de Deus e a ferramenta que Deus escolheu no Novo Testamento para compartilhar a sua verdade. E nós precisamos olhar para as cartas e entender que as cartas são mensagem de Deus para as igrejas que foram plantadas no primeiro século, mas para as igrejas que também sobrevivem aos dias de hoje. O que a carta de Paulo aos Coríntios nos ensina? Quais as verdades que essa carta nos traz? E como é interessante olhar para essa carta e atentar para a mensagem da mesma.
Esse texto que nós lemos geralmente são textos que são pulados no momento em que nós estamos lendo a carta, que se trata da saudação. O que uma saudação nos ensina? O que a saudação de Paulo aos Coríntios nos ensina? Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que nós aprendemos no sumário, no prefácio, na saudação de Paulo, a importância e a fidelidade daquele que envia a carta. Já imaginou receber uma carta assinada pelo apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo começa essa carta dando as credenciais de quem é ele. Ele é um apóstolo, chamado pelo Senhor. Mas além de termos a certeza, a fidelidade daquele que envia, nós temos a certeza de quem inspira para que essa carta seja escrita e enviada. Não é o apóstolo Paulo, é Cristo Jesus, o Senhor da igreja. A mensagem tem relevância porque o autor da mesma é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele endereçou essa carta à igreja de Corinto, aos santos que estavam sendo santificados, mas além disso, aos santos que vivem hoje. A mensagem das cartas bíblicas são relevantes, atuais e vivas para os dias de hoje. Pastor, por que falar isso? Eu sei disso. Então, pare de confiar e pare de falar tanto acerca das notícias e das falsas notícias que recebemos hoje e resgate o princípio de falar da mensagem eterna das Sagradas Escrituras. Entenda que a fonte para o conhecimento, a fonte para saber como lidar com as situações que temos vivido hoje, não vem apenas dos noticiários, das mensagens que recebemos, dos e-mails que recebemos, mas vem da palavra de Deus que é eterna. Esta é a primeira lição que nós tiramos. A mensagem é enviada por um autor fiel. Mas em segundo lugar, há também o privilégio daqueles que recebem a mensagem. Você já esperou por e-mail de uma instituição renomada? Ou um e-mail de uma pessoa que quis contratar um serviço seu? Ou elogiar alguma coisa que você fez? Ou dar a resposta de algum curso? Enfim, um e-mail importante de uma entrega que você tanto gostaria de receber? É privilégio recebermos uma mensagem. É privilégio alguém colocar uma mensagem no seu nome dizendo: olá, pastor Vitor, tudo bem, estou orando por você. Você se sente privilegiado porque aquela pessoa se importou contigo. E meus irmãos, essa carta aos Coríntios nos fala de um povo que era preservado e privilegiado por Deus. Era um povo que tinha a graça revelada, um povo que era enriquecido na palavra, um povo que tinha o testemunho de Cristo confirmado neles, um povo que vivia com os dons, a revelação do Senhor. Nós somos a igreja dele, que temos o privilégio de receber a palavra do Senhor. Isso é bênção. A saudação de Paulo nos ensina sobre um autor verdadeiro, nos ensina sobre uma mensagem relevante e sobre os privilegiados que recebem essa mensagem e como é bom atestar sobre as verdades de Deus. Mas em terceiro e último lugar, além de falar sobre o autor, além de falar sobre o privilégio daqueles que recebem a mensagem, nós podemos ter a certeza do conteúdo. Só de ler o início da carta de Paulo aos Coríntios, nós já somos confortados por um Deus que há de tratar a sua igreja. Nós já temos a certeza de que essa carta não fala a respeito das notícias falsas da vida, não nos anunciam as fake news para alarmar o nosso coração, não são uns e-mails que já vão direto para a nossa lixeira porque fazem propaganda em demasia de tantas coisas, mas é uma palavra relevante, eficaz, de um conteúdo profundo. Leia, medite nas Sagradas Escrituras, não se importe
tanto, com tantas informações que nós temos recebido mundo afora e recursos afora, resgate os princípios da leitura das Sagradas Escrituras e tenha certeza que através delas o Senhor fala ao nosso coração e nos ensina mediante a vontade dEle. As notícias falsas, os alardes, os vídeos que nos comovem ou que nos desesperam, nos assustam, nos deixam para baixo. Mas o conteúdo das Sagradas Escrituras nos eleva a saber que fiel é aquele que nos chama à comunhão de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele confirma a sua palavra. E se você vive com medo, incerto, inseguro, angustiado, tenso por tantas notícias ruins que estamos recebendo, volte os seus olhos para as boas novas das Sagradas Escrituras, porque a mensagem dela fala ainda hoje e falará para sempre em Cristo Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, sustente o seu lar, guardando e protegendo o seu coração, hoje e até o dia que contemplarmos ao Senhor face a face em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus esteja contigo. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. De promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem